Primeira notícia de hoje: a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República vão paralisar as investigações sobre as possíveis ligações entre Daniel Vorcaro e autoridades, pelo menos por enquanto. Segundo os órgãos, com o objetivo de acelerar a resposta judicial, a apuração será concentrada nos inquéritos sobre crimes financeiros, já que os investigadores avaliam que já existem provas suficientes para demonstrar irregularidades. Além disso, a Polícia Federal e a PGR também querem tentar recuperar o quanto antes os prejuízos financeiros causados pelas práticas do banqueiro, e até por isso as suspeitas envolvendo corrupção de políticos deverão ser investigadas em um outro momento. Chamar os nossos comentaristas. O Luiz Felipe Dávila já está preparado, apostos. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você, excelente semana. A informação aponta para uma paralisação momentânea das investigações referentes às relações entre Daniel Vorcaro e políticos. Polícia Federal e Procuradoria-Geral da República tomaram essa decisão, essa informação principal. E aí eu queria que você discorresse a partir da necessidade de investigar os muitos crimes em várias áreas. É preciso setorizar dessa maneira, como a notícia apresenta, ou são muitas coisas e tudo deveria ser investigado ao mesmo tempo? Deixar para um segundo momento não pode deixar a coisa esfriar, Dávila? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Caniato, nós temos de olhar essa questão sob dois prismas. O primeiro é o seguinte: a Polícia Federal diz que já tem material suficiente para investigar as fraudes financeiras e deseja focar primeiro neste quesito. Isso pode ser uma parada estratégica para dar atenção ao grande problema do Banco Master. Não podemos esquecer que se trata da maior fraude financeira da história do país. E este realmente deveria ser um enfoque primordial. Mas isso não significa que as investigações vão continuar nas outras frentes. O ponto que talvez seja uma arrumação de casa. Focar primeiro nas questões financeiras, para depois partir para uma segunda etapa dessas relações promíscuas entre figuras da política e o Banco Master. Neste sentido, Caniato, até faz certo sentido, porque ao colocar o foco na questão principal, que é desvendar toda esta fraude financeira e deixar as questões políticas e imorais para daqui a algumas semanas, pode inclusive criar até mais desconforto nos políticos. Mas, por outro lado, as outras frentes continuam a trabalhar. Hoje mesmo nós vamos discutir aqui que o Senado Federal, o senador Alessandro Vieira, conseguiu as assinaturas para se instalar uma CPI para investigar a atuação dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no caso Master. Então, o que eu disse sempre aqui no Pingos nos Is, essa história do Banco Master já se tornou um caso difuso, onde estão acontecendo várias investigações em várias frentes. Agora, a Procuradoria-Geral da República aí é outra história, né, Caniato? Porque até o momento ela jogou parado o tempo inteiro, não se manifestou, pelo contrário, quis sepultar essa questão gravíssima do Banco Master. Então, a Polícia Federal, sim, esta vem cumprindo a sua tarefa. A Procuradoria-Geral da República tem muita explicação a dar à população. Por que quis engavetar este caso que se tornou a maior fraude financeira do país? É isso, os vários aspectos que envolvem as investigações em relação ao caso do Banco Master. Chamar o Roberto Mota. O Mota está ao vivo lá no Rio de Janeiro, vai trazer também suas análises e impressões. Mota, seja bem-vindo, ótima noite a você. As informações indicam que neste momento, a intenção de avançar e concluir, pelo menos nesse momento, os crimes financeiros, a investigação em relação aos crimes financeiros. E as apurações sobre ligações entre Vorcaro e políticos ou atuação irregular, ilícita de políticos, autoridades, isso ficaria para um segundo momento. Enfim, queria que você discorresse a respeito. Se não daria para fazer tudo ao mesmo tempo, é preciso também setorizar, algumas coisas poderiam ser deixadas para depois. O que você pensa a respeito? Olha, nos últimos anos,
a gente viu a polícia e o Ministério Público e o Judiciário investigando mensagem em grupo de WhatsApp, Caniato. Quem tem recurso e tempo para isso, tem recurso e tempo para investigar algumas das coisas mais graves que esse país já viu, que são justamente as conexões do escândalo do Banco Máfia com algumas autoridades. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. Quando se trata de prever as consequências do escândalo do Banco Máfia, os brasileiros se dividem. Metade acha que não vai dar em nada, a outra metade acha que vai acabar em pizza. Cabe aos parlamentares responder ao ceticismo do povo brasileiro. Porque é daí que vem a esperança, se existe alguma, de um recomeço para o Brasil, do Congresso Nacional. A esperança não vem do governo e muito menos do sistema de justiça. Pois é, Bruno Musa também ao vivo com a gente nesta abertura de Os Pingos nos Is. Bruno Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. A notícia de abertura aqui do programa: a Polícia Federal e a PGR acabam paralisando as investigações sobre a relação entre Daniel Vorcaro e políticos, autoridades. E isso ficaria para um segundo momento. Eles vão focar os esforços na investigação e na apuração dos crimes financeiros. Entendem que já há indícios, inclusive, para até o encerramento, por exemplo, de um inquérito. Enviariam para o Ministério Público ofereceria a denúncia à Justiça. Enfim, o que acha dessa divisão dos trabalhos? Boa noite, Caniato. Bom começo de semana, Mota, Dávila, todos que nos escutam no Brasil. Bom, eu acredito que estejamos vivendo aqui algo que nos dê aquilo que eu sempre falo, gera um pouco de expectativa, mas não esperança. Aquela pergunta de quem sabe agora no país onde a impunidade impera. Eu não gosto muito dessa história de deixa para depois ou já há indícios suficientes. Na minha opinião, já há indícios suficientes há muitos anos. Agora estão escancarados, escrachados, escritos com letras garrafais para que todo mundo entenda todas as correlações espúrias que estamos assistindo ao longo dos últimos dias aqui no Brasil e cada vez mais óbvias essas relações completamente complicadas, por dizer assim. Portanto, eu acho que a Polícia Federal ela teria braços suficientes para continuar investigando mais profundamente. Esses dias saiu, acho que no final de semana, uma notícia mostrando que a Polícia Federal tinha lido 30% das mensagens do Daniel Vorcaro, e 30% já foi suficiente para chamar a prisão, para começarmos a questionar o óbvio de um contrato de 129 milhões, de todos os envolvimentos de outros ministros com essas relações espúrias, como eu mencionei aqui. Imagino que pode conter os outros 70%. Então, eu sou a favor de que tenhamos essa pressão como um todo para que não pare nenhum tipo de investigação. As provas que estão aí, elas podem ser a ponta do iceberg, como de fato eu acredito que são, e, portanto, devem ter muito mais coisas assustadoras por debaixo. Acho que tem braço suficiente, tem tecnologia e tem condições suficientes para continuar investigando tudo em paralelo. Afinal de contas, todos nós financiamos isso de maneira obrigatória. Temos o direito e o dever de saber cada detalhe disso e que caia um por um que tenha participado do que foi o maior escândalo da fraude financeira no Brasil. Pois é, e muita coisa pode acontecer, né? De agora até esse momento que vai ser escolhido pelas autoridades para iniciarem o protocolo de apuração da relação entre Daniel Vorcaro e os políticos. Deixa eu passar mais uma vez para o Luiz Felipe Dávila. Dávila, quando a gente fala de faz algum sentido, você trouxe isso aqui, né? Separar em capítulos, deixar as relações perigosas entre Daniel Vorcaro e políticos e autoridades para um segundo momento. Mas isso também não pode soar estranho, uma vez que as mensagens estão sendo divulgadas. O Bruno Musa bem destacou uma informação que veio à tona no fim de semana: só 30% das mensagens teriam sido lidas ou avaliadas pelos policiais da PF. A gente fica se perguntando, bom, o que mais vai aparecer? E os tais vídeos e fotos das festas? O que eu quero dizer, muita água pode passar debaixo dessa ponte nas próximas semanas e lá na frente talvez fique inviável conseguir avançar com a investigação entre Daniel Vorcaro e autoridades. Vai saber o que pode acontecer.
Caniato, a semana passada já deu um pouco dessa mistura de coisas irrelevantes com fatos picantes. Irrelevantes e picantes é a conversa dele com a namorada, que conversou com o presidente, conversou com o ministro. Isso aí é totalmente só historinha, não conta nada. Agora, o que precisa entender é como é que é a conexão de políticos com o Banco Master, por exemplo, na fraude da Previdência Social de vários estados, nos descontos de precatórios, se teve rebate ou não para esses políticos e fraudadores. Isso é que interessa. Por isso que eu digo, se focarmos na questão financeira, vai aparecer várias dessas ligações promíscuas entre políticos e o Banco Master. Mas se jogar tudo isso que é muito relevante, porque no final de contas, o que nós queremos? Não só punir culpados, mas nós queremos entender onde é que falhou todo esse processo de fiscalização de uma instituição financeira que deixou um prejuízo de mais de 50 bilhões de reais. Nós precisamos entender onde é que tem os pontos cegos, os pontos fracos, para poder melhorar a regulação do sistema financeiro, para poder punir pessoas envolvidas nesta fraude. Isso é o que importa. Agora, se misturarmos isto, que é a essência desse caso, com conversas, se qual é o preço do iate da namorada, se usou ou não usou, é começar a misturar as coisas picantes e irrelevantes com coisas extremamente relevantes. Então, ao meu ver, ao focar na questão financeira, não é que vai deixar de aparecer outras coisas, mas vão aparecer coisas de maneira mais disciplinada e que tem a ver com o caso. Porque senão nós vamos entrar numa mistura de minissérie e novela com questão séria de investigação que não ajuda a elucidar o que ocorreu. Então eu entendo que ter foco nesta hora não significa abandonar investigações, significa a priorizar o que deve ser investigado e quais são os fatos que ilustram o tamanho desta fraude financeira. Pois é, quero até destacar para a nossa audiência algumas críticas que foram feitas nos últimos dias em relação ao vazamento das conversas de Daniel Vorcaro com figuras que, em tese, parece que não vão ajudar muito nas investigações. Mas tem aquela coisa que vocês já tinham dito que renderia muitos cliques, né, Mota? Estamparia muitas capas de portais de notícias, de jornais, as relações de Daniel Vorcaro, a vida extravagante de Daniel Vorcaro. Talvez isso ajude pouco na investigação, mas muitas vezes uma informação aqui, outra ali, a tal reunião com pessoas importantes no bar da Alameda Lorena aqui em São Paulo, né, contas de 400 mil, isso em tese não ajuda muito, mas talvez tenha uma informação aqui, outra ali que, se bem verificada, pode colaborar também na elucidação dos crimes financeiros, não, Mota? Sem dúvida, a polícia não precisa de ajuda. A polícia não precisa ser ensinada como se deve investigar. Se tem uma polícia no mundo que tem experiência com investigações complicadas, é a Polícia Federal do Brasil. Não há dúvida, né? Os corruptos aqui desenvolvem uma tecnologia que não está disponível em nenhum outro lugar do mundo. O que a polícia precisa é ter liberdade para fazer o seu trabalho. E aí entra o papel dos políticos, de criar um ambiente institucional para que a polícia possa realmente fazer o seu trabalho, ela decidir quais são os indícios que ela vai seguir, chegar às conclusões que ela tiver que chegar e doa a quem doer. Evidente que não é isso que vai acontecer, não há dúvida nenhuma. Eu, mais uma vez, vou insistir no ponto, na quantidade de investigações e inquéritos que aconteceram nesse Brasil nos últimos anos. Eu conheço empresários, trabalhadores, pessoas de bem, aqui do Rio de Janeiro, que tiveram a polícia batendo na sua porta às 6 horas da manhã, tiveram computadores apreendidos, celulares apreendidos, contas bancárias da empresa congeladas. Qual foi o crime que eles cometeram? Colocaram um emoji num grupo de WhatsApp. Então, é inaceitável
que um sistema de justiça que teve tempo, recurso para fazer isso, agora tenha que priorizar esta investigação para não atrapalhar as outras. Eu acho, Caniato, isso é só o meu palpite, a gente pode até depois fazer uma pesquisa aqui com os nossos ouvintes, que o aspecto mais grave desse escândalo do Banco Master é justamente o envolvimento com a autoridade. Essa história de CDB, de compra de crédito falso, nesse momento, isso é nada diante dos indícios de que coisas gravíssimas ocorreram na instância mais elevada do sistema de justiça criminal. Ora, um país que perde a fé no seu sistema de justiça é um país que está flertando com o caos. Me surpreende, mas isso é só a minha opinião, que alguém possa achar que há alguma investigação mais importante do que essa.